E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Henrique Lima mais uma vez, trazendo um debate aqui com vocês de algo que eu ouvi esses dias em dois espaços diferentes. Um espaço onde tinham pessoas ali mais com ensino superior e também ali em pequenos negócios. Na verdade, foram amigos meus que ouviram, mas é um assunto que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém falar, que é o seguinte, que o Bolsa Família deixa as pessoas preguiçosas, ou que ninguém quer mais trabalhar devido ao Bolsa Família, e esse monte de coisa, né? E aí, será que isso é verdade? Então é para isso que a gente vai fazer esse vídeo aqui hoje. Vou trazer alguns pontos aqui, primeiro dizendo quais são os objetivos do Bolsa Família, quem tem direito ao Bolsa Família, uma pequena mudança que teve ontem, se não me falha a memória, do processo do Bolsa Família e trazendo alguns dados sobre desemprego, Bolsa Família, mudanças, os impactos do Bolsa Família como um todo, tá? De antemão, se você gostar desse vídeo, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, porque estamos aí quase perto dos 200. Uma vez por semana tem vídeo aqui no canal, pelo menos eu tento, né, devido ao correr do dia a dia, mas é isso, vamos lá para o vídeo, para o site que eu quero mostrar para vocês agora. Pronto, estamos aqui com a cartilha que você consegue no site do próprio governo federal com os objetivos do Bolsa Família, tá? Os objetivos são combater a fome por meio de transferência direta de renda. Por que é transferência de renda? O que é essa transferência de renda? Vamos lá. O Estado tem uma quantidade lá de dinheiro que está sendo produzido socialmente e algumas pessoas estão ficando com a maior parte desse bolso. O que o governo pensa? O que o Estado brasileiro pensa? A gente tira um pouquinho dali de cima porque tem uma galera que está com grana que nem precisa e vamos redistribuir essa renda porque a pobreza, extrema pobreza, não está nos planos do Estado. E outra, vai ferir a Constituição, né? Porque a Constituição fala que as pessoas têm que ter direito à saúde, educação, lazer, trabalho digno, né? Uma vida digna, um bem-estar social que nasce lá com a ideia das revoluções francesas, do liberalismo, né? No início ali, inclusive também do sistema capitalista, que é a liberdade, igualdade, fraternidade, enfim, mas a gente sabe que isso é só teoria, a prática é outra, certo? Tem também ampliar o acesso a mais direitos, especialmente das novas e futuras gerações, para promover a interrupção da pobreza reproduzida entre as gerações. Por que fala das gerações futuras? Isso é importante a gente entender. Quando a mãezinha vai lá e recebe Bolsa Família ou qualquer outro auxílio de proteção, quem está recebendo de forma direta é a mãezinha, mas o impacto é na geração futura, ou seja, precisamos de um tempo maior para considerar essas mudanças reais na sociedade, certo? Lembra vocês que o Bolsa Família está no seu 20º ano, se eu não me engano, 21º, alguma coisa assim. Em 2021 ele tinha sido extinto pelo antigo governo Bolsonaro para criar uma política de governo chamada alguma coisa Brasil, né? Era assim, tipo, era acabar com a política de Estado e transformar numa política de governo para fazer volta, era isso. Enfim, certo? E o que são esses direitos? São os direitos sociais, que estão lá na Constituição também, né? Que são direitos individuais, sociais e políticos, né? Acesso à educação, saúde, segurança. Aquilo que eu já falei para vocês, são esses direitos coletivos que trazem uma dignidade humana. E promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente das crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza. Se você é contra isso, é complicado te defender, porque eu não vejo por que você é contra isso, certo? E aí algumas pessoas vão dizer, mas não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Alguém pesca com fome? Você consegue se concentrar nos seus afazeres com fome e você nem passa fome de verdade. Porque provavelmente vocês aqui estão me assistindo não estão numa situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade. E essas pessoas estavam, certo? Então vamos lá. Quem tem direito ao Bolsa Família? Quais são os critérios para receber? Estamos aqui no site do G1 e os critérios são os seguintes. Quem tem direito? A principal regra para receber o Bolsa Família é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para se enquadrar no programa, é preciso somar uma renda total
e dividir pelo número de pessoas, renda per capita, né? Caso o valor fique abaixo de R$ 218, a família está elegível a receber o Bolsa Família. Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas. O que é isso? São os deveres que as pessoas têm para receber o Bolsa Família. Que são quais? Manter a criança ou adolescente na escola, fazer acompanhamento pré-natal no caso de gestantes e manter as carteiras de vacinação atualizadas. Quais são os valores? Os valores do Bolsa Família prevê o pagamento de no mínimo R$ 600 por família. Há também os adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e R$ 50 por bebê de até 6 meses. Aí a pessoa vai dizer, a mãezinha vai fazer um monte de filho para poder ganhar R$ 150. R$ 150 compra o quê? Por uma criança de até 6 anos, ou R$ 50 para um bebê. Compra o quê? Não paga nem as fraldas. Então vamos repensar melhor as coisas que a gente fala por aí, né? Se você conhece alguém que fala dessa forma, mostra esse vídeo para ela, né? E aí vamos lá, as mudanças que tiveram nas regras que foram aprovadas em a nova portaria. Vamos lá. O governo federal publicou nesta quinta-feira, dia 15, uma portaria que muda a chamada regra de proteção do Bolsa Família, que permite às famílias continuarem recebendo o programa mesmo após o aumento da renda, que é um período de transferência, digamos assim, né? Como é que eu posso dizer? Transição, perdão, essa é a palavra. Em abril, mais de 3 milhões de famílias foram beneficiadas pela modalidade. Na prática, a norma fará com que, a partir de junho, para quem vai ser bem em julho, as famílias cadastradas que tiverem um aumento na renda continuem recebendo o benefício em um período de transição de apenas um ano. Essa transição, atualmente, o prazo é de 2 anos. Além disso, o valor máximo para a entrada na modalidade de proteção do programa social, ou seja, o valor máximo para você fazer parte do Bolsa Família, passará a ser de R$ 706. Hoje esse valor é de R$ 759. Uma redução aí de mais ou menos R$ 50, né? 40 e pouquinho. O valor do salário mínimo hoje é 1.518. Gente, vamos lá, a metade de um salário mínimo. Dá para fazer o quê? Dá para fazer o quê? Sério, dá para fazer o quê? Bem, vamos continuar. Por um exemplo, uma família que recebe Bolsa Família e passa a ter uma renda per capita por pessoa entre R$ 218 até R$ 706 por mês, poderá seguir sendo beneficiária por mais 12 meses e não mais 24, recebendo 50% do valor do programa. Hoje, o valor do corte está atrelado ao salário mínimo. A nova portaria, porém, permitirá que o valor de R$ 706 seja fixo. A ideia, segundo fontes, é que essa mudança permita o governo economizar para cumprir as regras do orçamento de 2025, ou seja, uma política neoliberal do governo petista, né, que a galera chama aí de socialista comunista. Chega a dar uma dor no coração quando alguém fala isso. Então, essas são as novas regras de mudança. Eu não vou problematizar isso aqui, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, certo? Mas tá aqui, essas são as regras para fazer parte do Bolsa Família. E aí eu te pergunto, de verdade, uma pessoa que recebe R$ 707, que é o valor que ela não vai mais poder ser inclusa no Bolsa Família. Isso vale para novos contratos, não vale para os antigos. Ela sobrevive como, bicho? Sério, ela sobrevive como? De verdade. Como é que alguém pode ser contra alguém receber uma bolsa que complete, um auxílio que complete para menos a porra do salário mínimo? Sério, de verdade, como? Eu não consigo entender um ser humano ser tão mesquinho dessa forma. Eu nem gosto de usar adjetivações aqui, mas é isso, é mesquinharia. Mas é isso, é ideologia, né? No sentido marxista da palavra. Mas agora vamos aqui conversar sobre se as pessoas não querem mais procurar emprego, não querem mais trabalhar, né, como eu vi esses dias aí. Vamos ver se isso é verdade ou não. Desemprego cai, Bolsa Família cresce. Entendo que está por trás do fenômeno. Discussão sobre o aumento do Bolsa Família e perda do interesse da população mais vulnerável na busca por emprego esbarra em desafios estruturais no país, defendem economistas.
Estamos aqui no site do CNN, né, que vocês sabem, CNN é CNN. Mas eu quero mostrar para vocês que mesmo a CNN ela dá as escorregadas, porque não dá para segurar a mentira por muito tempo. Vou começar daqui. De 2021 a 2023, a participação dos programas sociais na renda domiciliar da população total aumentou de 2,6 para 3,7. No Nordeste, região mais pobre do país, esse percentual subiu de 6,8 para 9,7 no período. Entre os extremamente pobres na região, foi observado em 2023 que cerca de 79% da renda do grupo era advinda dos auxílios governamentais. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente refletir o seguinte. A galera faz uma inversão de valores aqui. A galera acha que as pessoas são pobres porque recebem o auxílio. E não é. Não é. As pessoas recebem o auxílio porque estão na faixa de extrema pobreza. E é preciso entender toda a construção histórica que trouxe a região Nordeste a ser tão pauperizada, pela exploração, colonização, tudo isso, né? Por que a região Sul e Sudeste são as metrópoles do país, onde tem índices altos de renda per capita e tal, né? Então, isso tudo tem que ser pensado de forma histórica, não tão simplista como as pessoas fazem, certo? Então, é só essa inversão que eu queria corrigir aqui, caso você já tenha feito ou ouvido alguém falar. As pessoas recebem Bolsa Família porque estão na extrema pobreza e não ficam na extrema pobreza por receber o auxílio. Não é assim. Vamos lá, continuar. Os dados são do estudo Composição de Renda e Inserção do Mercado de Trabalho, uma análise com foco no Nordeste e na população em extrema pobreza, feita pela Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados do PNAD, Continua e IBGE de 2021 e 2023. Ao mesmo tempo, números sugerem a perda de interesse na população pela procura de emprego. Veja o gráfico abaixo. Isso aqui foi tirado de onde, né? Essa afirmação de o interesse na população pela procura de emprego. Foi perguntado às pessoas. Nesse período, vale destacar que a taxa de desemprego caiu de 14,9% a 6,8%. Aí eu te pergunto, como é que o interesse da população pela procura do emprego caiu e o desemprego caiu mais da metade? Me explica aí, CNN. Explica. Explica. Sério. É foda, né? É foda. Vamos lá. Segundo o coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, do FGV, IBRE, e autor do estudo, Flávio Ataliba, acho que é assim que se pronuncia, o Brasil deveria caminhar na direção oposta do fenômeno atual. Esse cenário mostra que nessas famílias estão com dificuldade de sair da situação e ir para uma situação em que o emprego de carteira assinada seja o elemento mais importante de sua renda. Em nenhum momento isso aqui diz que as pessoas estão deixando de procurar emprego por causa do Bolsa Família. Força fora do trabalho realmente teve aumento aqui depois, 2019, né? Depois da pandemia, muita gente ainda se coloca aqui fora do mercado de trabalho. Mas esse emprego aqui que a gente está falando, é o formal, é o informal, é só carteira assinada, o que é? Sabemos, não diz, né? E aí a CNN e alguns economistas atrelam esse aumento aqui do Bolsa Família a esse aumento aqui. E não necessariamente tem essa relação, certo? Vamos continuar a leitura. E apesar do mercado de trabalho se encontrar aquecido, com a criação de novas vagas e o desemprego estar em queda, a Taliba aponta que o efeito dessa dinâmica não é o forte suficiente para resgatar a população em extrema pobreza dessa condição. Além disso, o coordenador ressalta que, embora o aumento dos auxílios tenha um impacto direto na redução da pobreza, ele, por si só, não corta a causa primária da pobreza. É verdade. A gente precisa superar essa resiliência e retirar essas pessoas de condições de extrema pobreza. Qual é a causa primária do problema? Desse extrema pobreza, da desigualdade social? Não tem aqui, ou se o cara falou, a CNN comeu, né? Mas eu tenho uma sugestão aqui, o capitalismo, né?
Aí vocês lembram que eu falei agora há pouco que é preciso um período de tempo maior para averiguar as condições, os impactos do Bolsa Família e dos auxílios? Vamos lá. O que que diz aqui o, a economista professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Carla Mendes? É preciso ao menos 10 anos para colher dados estatísticos. Não consigo analisar um ano de melhora do mercado de trabalho e imaginar que eu vou ter uma quantidade menor de pessoas, dependente do programa. Onde está o problema moral? Você não vai mais encontrar uma faxineira que continue limpando toda a sua casa por um salário mínimo. Não falta mão de obra. O que há é uma falta do entendimento que o padrão salarial subiu. Quem é que precisa entender isso? A pessoa que está contratando o trabalho. E se, por um lado, a parte deste grupo ficou desencorajado à procura de emprego, por outro, existe aqueles que não possuem formação. E aí, realmente, isso aqui é uma outra questão que eu posso analisar em um outro vídeo. Inclusive, se todo mundo tivesse formação, que é o que está acontecendo, os salários vão continuar abaixo da mesma forma. Ou seja, é preciso entender quanto maior o exército de reserva, menor o salário. Quanto mais pessoas empregadas e menor o exército de reserva, maior o salário. É assim. É a mesma coisa, porque o trabalhador é a mercadoria. Quando tem ausência de mercadoria, a mercadoria sobe de preço. Quando tem excesso de mercadoria na prateleira, a mercadoria cai o preço. Não é assim que os liberais ensinam? É isso. E o trabalhador é uma mercadoria, certo? E aí eu te pergunto, sério, de verdade aqui. Se você veio aqui e discorda de tudo que eu falei, você acha que está errado a pessoa querer ganhar um pouco mais de salário mínimo? Sério, você acha que está errado? De verdade. Você conseguiria viver com o salário mínimo hoje? Dá para viver como com o salário mínimo? Tu vai no mercantil? Tu já foi no mercantil? Né? Alugar uma casa, comprar uma casa? Pô, tá tudo caro, irmão. Então, vamos pegar pelo lado moral do negócio? Não vamos pegar pelo lado que materialista, não, vamos pela moral. Tu acha errado que a pessoa queira ganhar mais salário mínimo? Mas, pelo lado da ciência, não necessariamente o fato da pessoa estar recebendo Bolsa Família significa que ela não está procurando emprego. Inclusive, a queda do desemprego mostra justamente o contrário, tá? Mas vamos pegar outros dados aqui que mostram os impactos do Bolsa Família. Esse aqui foi antes da entrada do Auxílio Brasil, quando o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família e quis colocar lá o Auxílio Brasil. Vamos lá. Custava 0,5% do PIB. O Bolsa Família conseguiu, em seus 18 anos de história, reduzir a pobreza e a pobreza extrema, diminuir a mortalidade infantil, aumentar a participação escolar feminina, reduzir a desigualdade regional do país e melhorar indicadores de segurança alimentar entre os mais pobres. Vamos lá, 18 anos de história desperdiçados. Né? Sabe quantos desses estudos foram usados para embasar a extinção do Bolsa Família? Zero. Lamentou em uma rede social a economista Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Dilma. Vamos lá. Ponto 1. 3,4 milhões de pessoas fora da pobreza extrema. As pessoas puderam comer pelo menos 3 vezes no dia, graças a esse auxílio. Porque o capitalismo não resolveu o problema por si só, porque ele não é ele não é a solução, ele é o problema. Certo? Redução de 1,6% da mortalidade infantil. Um estudo publicado em setembro deste ano na revista científica PLOS Medicine, liderado pelas pesquisadoras Dandara Ramos e Nívia Bispo da Silva, analisou uma amostra de mais de 6 milhões de crianças com idade abaixo de 5 anos entre 2006 e 2015, né? 9 anos de pesquisa. Comparando famílias beneficiárias do Bolsa Família com outras fora do programa. As pesquisadoras constataram que o programa de transferência de renda reduziu em 16% a modalidade da criança de 1 a 4 anos. O efeito foi ainda mais significativo para famílias com mães negras e nos municípios mais pobres, onde a redução chegou a 26% e 28%, respectivamente. Me dê um motivo para ser contra isso aqui. E isso aqui, eu nem estou falando que isso aqui vai resolver o problema das pessoas, não.
mas são medidas importantes. Aumento da participação escolar feminina. Mais uma vez, pelas regras de frequência escolar, deveria ser pelo menos 85% das aulas das crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 75% para jovens de 16 a 17 anos. O cumprimento das condições dava aos participantes o programa no valor adicional do benefício, que são aqueles valores que eu falei lá no começo para vocês. Redução da desigualdade regional. O papel do programa na redução da desigualdade foi maior que o BPC, o benefício de prestação continuada, salário mínimo pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que contribuiu com a redução das diferenças regionais de renda em 8,9%. Melhor dos indicadores de segurança alimentar. 87% relataram gastar o benefício recebido com compra de alimentos. Questionados sobre o que ocorreu com a alteração com a alimentação da família após o recebimento do benefício, mais de 70% responderam que aumentou a quantidade e a variedade de alimentos consumidos. 63% responderam que passaram a comprar mais alimentos preferidos pelas crianças. Efeito multiplicador do PIB. Por quê? Porque o pobre pega o dinheiro e ele gasta. Quem não gasta dinheiro é o capitalista, é a elite brasileira, certo? É essa galera que não gasta. Então vamos lá. A cada R$1 gasto com o Bolsa Família gera um impacto de 1,78 no PIB. É quase o dobro. É tipo, o governo injetou R$1 para o Bolsa Família e voltou 2 para ele quase. Certo? É isso. Então isso aumenta o valor do PIB. Queda da fecundidade feminina. Por quê? Porque se a mulher ela tem mais acesso à educação, tem mais acesso à informação. Então ela planeja sua vida um pouco mais longa, deixa de ser mãe na adolescência, muito jovem, onde vai precarizar a vida dela e tal. Filho é massa, é bênção, mas é preciso pensar nos impactos que tem nessas mulheres, principalmente porque a galera, os homens vão se embora, né? O aborto masculino, é isso. Vamos lá. 69% acharam a porta de saída. O que isso aqui quer dizer? Vamos lá. Vanilda, mãe de Simara, começou a vender pamonha com R$110 recebido pelo Bolsa Família. Com a renda do negócio e a entrada das filhas no mercado de trabalho, conseguiu sair do programa 6 anos após ingressar nele. Como é que ela não quer trabalhar? Como é? E aí, mais uma vez, repetindo o que eu disse no vídeo anterior, que se você não assistiu, vá assistir. A extrema-direita mente que o fundo apita, como a gente diz aqui na minha região. É isso, gente. É isso. E eu te pergunto, você que é contra o Bolsa Família, ou se você conhece alguém, caminha esse vídeo. Precisa a gente ser contra esse Bolsa Família, bicho? Precisa a gente ajudar a pessoa primeiro a matar a fome e depois a ensinar a pescar? Porque quando não tinha, o capitalismo ele não resolveu o problema por si só. Ele resolveu? Não. Por quê? Porque ele é o criador disso. O Bolsa Família e os outros auxílios, como o Pai de Meia, vão salvar o planeta Terra, o Brasil? Não vão. Vão mudar a estrutura do Brasil? Muito pouco. Muito pouco. As desigualdades vão continuar existindo dentro do conceito de desigualdade do sistema capitalista. Né? Mas são medidas, sim, que são importantes para as pessoas. Como é que alguém consegue ser contra isso aqui? Sério. Tem que ser muito sem empatia. Muito. Muito sem empatia. Certo? Então é isso. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas era preciso a gente debater isso aqui, trazer alguns dados que eram necessários a gente debater e conversar sobre. Se você gostou, mais uma vez, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você concorda ou discorda, também deixa aqui nos comentários. Se vier disseminar burrice de Brasil Paralelo ou de Olavo de Carvalho nos meus comentários, será 100% ignorado. É isso. Obrigado a todos e a todos. Fui.